Nós nos rendemos para conhecer mais o nosso Deus. E eu quero incentivar você que não tem participado das nossas escolas bíblicas. Nós estamos dando a Confissão de Fé de Westminster. A gente está no capítulo 2, que fala de Deus e da Santíssima Trindade. Pensa num assunto. Semana passada falamos sobre alguns atributos de Deus. Hoje falamos sobre unidade e diversidade. Como que Deus é um e três ao mesmo tempo? Né? Foi bênção. Quem estava aqui, né? A gente sai daqui com mais dúvida do que a gente já tinha, né? Mas é bênção demais. Meus irmãos, a gente está caminhando aí então nessa exposição sequencial de Gálatas. E na semana passada, na primeira parte do capítulo 6, a gente viu do versículo 1 ao versículo 5 na semana passada, aí tem alguns ensinos ali, né, nesse trecho. E eu enfatizei a semana passada a questão da disciplina, a questão de como nós ajudamos a restaurar pessoas que são surpreendidas em algum erro, em algum pecado. Mas eu falei a semana passada que existem outras lições. Uma delas está no versículo 2. No versículo 2 está escrito assim: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. A lei de Cristo. Mutualidade cristã. Levem as cargas uns dos outros. Mutualidade cristã. É um assunto que a Bíblia ensina, não é só em Gálatas que nós vemos isso. E é um assunto que ele está presente no texto que a gente vai meditar hoje. Então quero convidar você a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e chegamos aos Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, no versículo 6 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Senhor, nós dependemos do Senhor, Deus e Espírito Santo, para abrir os nossos olhos e nos dar entendimento a respeito da Tua palavra, para que a gente possa ouvir a Tua voz. A Tua palavra, por vezes, nos apresenta alguns temas que, por conta da cultura em que nós vivemos, eles parecem delicados. Mas o Teu Espírito Santo pode nos levar ao entendimento correto do que o Senhor revelou. Então nós pedimos ao Senhor que tire da nossa mente qualquer coisa que possa nos distrair. Se houver barreiras em nosso coração, Deus bendito, o Senhor mesmo derruba essas barreiras, para que a gente possa ouvir e aprender. Somente Cristo seja visto e ouvido hoje nesse lugar. É em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, já nos primeiros anos da igreja cristã, primeiro século ali, né, Deus, ele chamou homens para exercer um ofício específico, a instrução e o ensino da igreja. E ele chamou
esses homens, vários deles, para que esses homens estivessem dedicando o seu tempo exclusivamente ao ensino e instrução da igreja. Isso tem acontecido no decorrer da história. Nós vemos, são incontáveis pessoas, homens que Deus levanta e coloca nessa posição de ensinar e instruir a igreja. Alguns deles, uma parte desse grupo, eles abandonam, deixam para trás aquilo que nós conhecemos e costumamos chamar de trabalho secular, muito entre aspas isso. Eles então deixam o seu trabalho secular, deixam de trabalhar em empresas para dedicar o seu tempo exclusivamente ao ensino e instrução da igreja. E a Bíblia, ela tem muito a nos dizer em todas as áreas, todos os aspectos da nossa vida, da vida cristã, inclusive a respeito desse assunto. A respeito de mutualidade cristã, a respeito de homens que se dedicam exclusivamente a esse ministério. Obviamente que vocês, assim como eu, estão acostumados na convivência da igreja e sabem que existem alguns homens que eles têm aquilo que também a gente costuma chamar de duplo chamado. Uma outra hora eu explico por que eu não gosto muito dessa expressão, mas ela serve. Então são homens que eles permanecem dedicando parte da sua vida a um trabalho secular, ou seja, a exercer em uma empresa o dom que Deus deu a eles para exercer na empresa, e parte do tempo também dedicam à instrução da igreja. E existe um outro grupo que se dedica exclusivamente ao ensino e instrução da igreja. Paulo, falando aos Gálatas a respeito disso, e veja, já existia nessa época homens assim, chamados por Deus e se dedicando exclusivamente a essa área, ao ensino e instrução da igreja. E Paulo vem então falar aos Gálatas e instruí-los a respeito de como deveria ser o posicionamento da igreja em relação a esses homens, a esses presbíteros, hoje chamamos de pastores, que se dedicavam à instrução da igreja. Mas Paulo está falando de um grupo específico. Lembra que Gálatas, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, ele estava escrevendo para refutar alguns ensinos errados e para contrapor alguns falsos mestres que estavam inserindo ensinos errados na igreja de Gálatas. Lembra? Nas igrejas da região da Galácia. Lembra? Aqueles que estavam ensinando um outro evangelho que não é o evangelho. Paulo, ele vem falar aos Gálatas sobre como deveria ser o relacionamento da igreja com os mestres, os seus presbíteros, seus pastores fiéis, que ensinavam fielmente o verdadeiro evangelho de Cristo. E ele fala claramente no versículo 6 a respeito de como esses homens deveriam ser sustentados. Afinal de contas, eles estavam se dedicando exclusivamente à instrução da igreja, ao ensino da igreja. Eles não tinham uma outra fonte de renda. Paulo, por exemplo, em algumas poucas situações, ele trabalhava para ganhar o dinheiro e também ensinava, em algumas poucas situações. Mas em geral, o comum do apóstolo Paulo, basta a gente olhar a Bíblia, era se dedicar exclusivamente ao ministério, sendo sustentado. E Paulo, ele fala sobre isso não somente em Gálatas. Eu vou ler um texto aqui que está em 1 Coríntios 9, 7 a 11. Olha que interessante. Paulo escreveu assim: quem é que vai à guerra às próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Aqui ele falando da lei de Moisés, e ele continua. Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois?
Será que é certamente por causa de nossa causa que está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? É claro que a gente vive numa cultura em que, se a gente não tomar cuidado, em que a cultura em que nós vivemos torna esse assunto delicado. Mas a Bíblia fala claramente disso. E nós precisamos expor esse assunto da forma que a Bíblia diz, não como a cultura está praticando. Não importa como a cultura pratica, se está certo ou está errado. O que importa é o que a Bíblia fala. Então Paulo está olhando e dizendo aos Gálatas assim, que vocês precisam se atentar para o fato. Paulo dizendo aos Gálatas, vocês precisam se atentar para o fato de que existem homens que Deus chamou e se dedicam exclusivamente ao ensino e instrução da igreja, e que é responsabilidade da igreja, ou seja, do povo de Deus reunido nas igrejas da Galácia, é responsabilidade da igreja sustentar esses homens, para que eles possam dar continuidade servindo dessa forma. O versículo 6, meus irmãos, ele faz parte, eu poderia ter abordado o versículo 6 na pregação passada, porque ele está intimamente ligado ao contexto anterior. Mas ele também está intimamente ligado ao contexto posterior, que é o que a gente está vendo hoje. Ele é tipo uma dobradiça, ele está no meio, a gente pode olhar ele tanto daqui quanto de lá. Veja, no contexto anterior, nós temos o ensino do cuidado mútuo. Lembra? Levem as cargas uns dos outros. Carregar os fardos uns dos outros, inclusive os fardos dos pastores, dos presbíteros, daqueles que instruem a igreja, aqueles que dedicam integralmente o seu tempo para o ensino e instrução da igreja, orando por eles e provendo a eles um sustento digno. No contexto posterior, esse versículo 6, ele está ligado ao que vem depois, porque o contexto posterior fala de semear para a carne, semear para o espírito, e semear na vida espiritual. Semear na vida espiritual inclui o nosso exercício das disciplinas espirituais, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas está ligado também à nossa disposição em contribuir para o sustento daqueles que se dedicam exclusivamente ao ministério da instrução, ensino e pastoreio da igreja. Trazendo para os nossos dias, meus irmãos, as igrejas são responsáveis pelo sustento daqueles que são chamados para dedicar integralmente o seu tempo ao ministério pastoral e exercem esse ministério com fidelidade ao Evangelho. Então aqui nós já temos um diferencial com a nossa cultura. Nós, como igreja, somos chamados a sustentar financeiramente pastores que se dedicam exclusivamente ao ministério pastoral, porque esses pastores não têm uma outra fonte de renda. Mas somos chamados a conhecer o Evangelho, é nossa responsabilidade conhecer o Evangelho, ouvir o que esses pastores estão pregando, comparar com o Evangelho, e se esse servo estiver sendo fiel ao Evangelho, aí sim, eu vou me responsabilizar por ajudar a sustentar esse servo de Deus. Afinal de contas, ele está me instruindo no Evangelho com fidelidade. Por outro lado, se você ouve um líder que prega um outro evangelho que não é evangelho, você não tem a menor responsabilidade de sustentá-lo, porque ele está alimentando você com veneno, não com um alimento saudável. Você vai sustentar alguém que te dá veneno?
Pastor, meus irmãos, é uma pessoa como qualquer outra. Qualquer outra. Tem medos, tem preocupações, sente afeto, sente raiva, toma uma fechada no trânsito, chega a dar uma queimação no estômago. É uma pessoa como qualquer outra. E dentre esses sentimentos que um pastor tem, medos e preocupações, que ele também, assim como vocês, precisa tomar cuidado que não se transforme em ansiedade pecaminosa. Se preocupar não é pecado. Estar ansioso da forma que Jesus ensina que nós não devemos estar, aí se torna pecado. Então, nós pastores também precisamos tomar cuidado para que os nossos medos não se transformem em ansiedade. Mas, presta atenção, meus irmãos. Pastor, tem família, tem esposa, tem filhos. Pastor precisa comer, precisa se vestir. Pastor precisa pagar água, luz. Pastor precisa comprar calçado, precisa sustentar seus filhos na escola. Precisa ter meio de transporte, não só para estar na igreja, mas para visitar os irmãos, visitar a igreja, que também faz parte das suas responsabilidades. Precisa ter recurso para pagar a fatura do cartão de crédito. Precisa, sabe? Percebe, meus irmãos, que o pastor, ele é um ser humano como qualquer outro. Deus só colocou ele em uma posição específica na igreja. Mas como qualquer um de vocês. Agora, pensa comigo um pouquinho. Você trabalharia, você estaria tranquilo se você estivesse trabalhando a semana toda, ao mês inteiro, com uma grande dúvida de que lá no final a empresa ia proporcionar para você o salário para você sustentar a tua família? É a mesma coisa, pastor também se preocupa com isso. E poderia parecer, meus irmãos, que eu estaria advogando em causa própria. Mas eu quero mostrar para vocês por que eu sou tranquilo em falar sobre isso e eu não estou advogando em causa própria. Primeiro, porque eu já falei isso no começo, eu vou falar de novo. Eu estou fazendo uma série de pregação expositiva sequencial. Eu não escolhi esse tema. Eu cheguei a essa porção do texto. A Bíblia fala disso. Quer dizer, eu teria que pular? Não, eu estou expondo o que o texto diz. Expondo o que o versículo 6 e os outros ensinam. Segundo, por que eu sou tranquilo? Porque eu não estou dando recado do púlpito. Porque o conselho dessa igreja é extremamente responsável com a vida dos pastores. Graças a Deus, exemplar. Terceiro, porque a membresia dessa igreja também é exemplar. Entende as necessidades financeiras da igreja. É fiel na entrega de dízimos e ofertas. É uma membresia tranquila, porque tem o conhecimento de como esses recursos financeiros são usados. E como eu sempre digo, qualquer um que é membro dessa igreja pode chegar para o tesoureiro e pedir o relatório detalhado de quanto entrou, quanto saiu de dinheiro, centavo por centavo. Nota fiscal, recibo, tudo o que é feito com o dinheiro. Você que é membro da igreja, você tem esse direito. É transparente. O dinheiro não passa pela mão do pastor. Não passa. Existem outras pessoas, outros homens fiéis, um grupo, não é um só, um grupo de homens fiéis que cuida disso. E, por fim, porque a minha palavra sobre isso, meus irmãos, não é só enquanto você está nessa igreja. Vamos dizer que daqui a 2 meses você se muda de cidade. E, obviamente, eu tenho certeza que quando você mudar de cidade, a primeira coisa que você vai olhar na outra cidade é se existe uma igreja saudável para você frequentar.
Então a minha palavra, meu irmão, minha irmã, é que se isso acontecer, se você sair daqui, se mudar de cidade, na outra igreja onde você estiver, que será uma igreja saudável, você também se preocupe com pastores, com pessoas que dedicam o tempo integralmente para pastorear você, para instruir você, para orar por você, para visitar você, para tomar café de graça na tua casa. Ou, como alguns de vocês aqui já sabem, se você vier tomar café aqui comigo, existe um cardápio definido. Café sem açúcar, pão de queijo e cueca virada, daí sim, entupida de açúcar, né? Coisa boa. É para isso que a gente está aqui. Então, se você sair dessa igreja e for para outra, se preocupe com isso também. Não é se preocupar comigo unicamente, é se preocupar com pessoas que buscam com fidelidade instruir a igreja. Um resuminho dessa primeira parte. O pastor deve se comprometer a dedicar o seu tempo e recursos para se preparar adequadamente e instruir fielmente a igreja no Evangelho de Cristo. E a igreja deve se comprometer a sustentar o pastor para que ele tenha tranquilidade quanto ao bem-estar próprio e de sua família, bem como ter recursos para investir no aprofundamento dos seus estudos. Quanto custa uma pós-graduação? Quanto custa um mestrado? Quanto custa um doutorado? Quanto custa o material para cursar? Quanto custa as viagens? Porque muitas vezes não é aqui em Curitiba, é fora de Curitiba. Uma das coisas que o pastor precisa ter é grana para conseguir fazer isso. Se aprofundar no conhecimento de Deus, para trazer um conhecimento mais profundo, para que vocês se aprofundem também. A igreja tem que ter um conhecimento profundo sobre Deus. É responsabilidade do pastor trazer esse ensino profundo. Agora, para isso, ele precisa ter um conhecimento profundo. E para ter o conhecimento profundo, precisa ter condições. Como eu disse, graças a Deus, essa igreja é uma igreja saudável nesse aspecto. Mas o texto não fala só de sustentar pastores, meus irmãos. Ele fala também de um negócio chamado lei da semeadura. Escolhas e consequências. Afinal, aliás, é o tema dessa pregação. Escolhas e consequências. Não adianta. Todo mundo está debaixo disso. Todo mundo está debaixo da lei da semeadura. Não é só filho de Deus, não é só crente que está debaixo. Vê, por exemplo, é por isso que um ateu cético, que cuida da alimentação e pratica exercícios físicos com regularidade, provavelmente vai viver mais e melhor do que um discípulo fiel de Jesus, sedentário e que exagera na gordura da picanha. Consequências. Lei da semeadura. Se você planta laranja, você não vai colher caqui. Não tem jeito. Nós colhemos o que plantamos. Mas e esse negócio de semear para a carne, semear para o espírito, e colhe do espírito, e colhe da... Como é que é isso? O que Paulo está falando aqui? Por vezes, meus irmãos, eu olhava para esse texto e eu pensava assim, eu vou olhar o contexto anterior para poder entender. E no contexto anterior está falando sobre obras da carne e frutos do Espírito. Então eu vou semear para o Espírito, porque eu não quero, se eu ficar semeando para a carne, prostituição, impureza, essas coisas aí, isso aí é semear para a carne. Mas eu vou semear para o Espírito. Paciência, amor, longanimidade. Mas percebam, meus irmãos, que essas coisas que estão no capítulo 5 são frutos. Olha lá, esse é o 6, né? Deixa aí que é onde a gente está. Mas essas coisas que a gente viu no capítulo 5 ali, obras da carne, e a alegria, a paz, bondade e tudo mais, eles são frutos. Está até lá, né? O fruto do Espírito. Alguém aqui semeia fruto? Nós não semeamos fruto. Fruto é o que a gente colhe. Então, o que a gente semeia vem antes disso. Calvino,
ele, comentando esse texto e essa questão do semear, ele escreveu o seguinte, comentário de Gálatas: semear para a carne é prover para as necessidades da presente vida, sem qualquer consideração pela vida futura. Então perceba que não é proibido a gente semear para essa vida. Não é errado a gente semear para essa vida. O errado é semear para essa vida sem olhar para a vida futura. Isso é semear para a carne. E semear para o Espírito, e para o Espírito semeia quem olha para o céu em vez de olhar para a terra, e que dirige a sua vida aspirando o reino de Deus. Percebe a diferença? Eu posso semear coisas para essa vida, mas eu estou aspirando o reino de Deus. Isso é semear para o Espírito. Quando a gente lê o comentário de Calvino sobre esse texto, a gente vê que ele entende versículos 7 e 8 intimamente ligados com os 6. E ele explica que uma das formas de semear para o Espírito é compartilhar todas as coisas boas com aqueles que nos instruem. Essa é uma das formas de semear para o Espírito. Calvino não é o único que pensa assim. Um outro grande teólogo, dos maiores da história, William Hendrickson, vai na mesma linha. Tim Keller vai na mesma linha. Grandes teólogos entendem essa mesma linha. Que uma das formas de semear para o Espírito é compartilhar os nossos bens com aqueles que nos instruem. E esse compartilhar todas as coisas boas, meus irmãos, não é só o sustento financeiro. Veja, lá não está escrito compartilhe o seu dinheiro. Lá está escrito assim, ó, compartilhe todas as coisas boas. Todas as coisas boas que tem na tua vida, todas elas são dinheiro? Na minha não é. Então, abrange também o sustento espiritual e emocional dos pastores. Eu falei agora há pouco, o pastor é alguém, um ser humano como qualquer outro. Também tem fardos emocionais para carregar. Na prática, como é que você vai sustentar pastores de uma forma tão ampla se você não conhece o pastor, se você não caminha em discipulado com ele? Discipulado é central na vida da igreja. É uma via de mão dupla. O pastor cuida da igreja e a igreja cuida do pastor. Discipulado. Para que a igreja tenha condições de sustentar os seus pastores de uma maneira tão abrangente, é indispensável que a membresia viva em comunhão constante com os seus pastores. E aí vocês entendem porque eu fico batendo na tecla que eu quero ir tomar café de graça na casa de vocês. É para tomar café de graça? Também, que está 40 conto um meio de café. Mas não é só isso. A gente vai ter almoço aqui daqui a pouco. É só para almoçar? Não é. Para almoçar eu almoçava em casa. O que a gente vai fazer no almoço aqui hoje? Comunhão, discipulado. Não é almoço por almoço. Almoço por almoço a gente vai no shopping. Está tudo pronto, não precisa nem lavar a louça. É comunhão, é vida em igreja. É necessário. Da mesma forma que se vocês não me conhecerem, vocês não vão conseguir cuidar de mim, se eu não conhecer vocês. E como que a gente vai se conhecer? Os antigos já falavam assim, para você conhecer alguém, você tem que comer um saco de sal junto. O saco de sal de 50 quilos. Quanto tempo você demora para comer um saco de sal? Quanto tempo você demora para comer 50 quilos de sal? Pois é. Porque você está sempre colocando sal na sua comida, né? Eu não sei na casa de vocês, mas 1 quilo de sal lá em casa, vixe, e 50. É uma vida juntos, para a gente cuidar uns dos outros. Não é só no domingo. No domingo, a gente não vai comer nem 1 quilo de sal junto até morrer. É uma vida de comunhão. Vamos caminhar. Tempo da colheita. Você já teve o desprazer de comer uma fruta que ela não está madura ainda? Dá aquele... É porque ela foi colhida
antes do tempo. Antes do tempo. Existe um tempo certo para a colheita. Um tempo exato. E não sou eu e nem você que define esse tempo. O máximo que a gente consegue é adquirir sabedoria para identificar quando é o tempo da colheita. Mas quem define o tempo da colheita é Deus. E Ele já definiu. Então nós precisamos, meus irmãos, nos esforçar para identificar, para reconhecer qual é o tempo da colheita. Porque o texto nos fala que se nós não desanimarmos, colheremos no tempo certo. Então a primeira lição é que não somos nós que definimos o tempo da colheita. A segunda lição é que a gente tem que colher no tempo certo, porque senão a gente não vai ter prazer em saborear o que a gente está colhendo. Vai ficar ruim, vai, sabe, marrento, né? Fala. E terceiro, a gente precisa ter sabedoria para identificar esse tempo e colher. Quarto, não podemos desanimar. Vamos colher no tempo certo se não desanimarmos. Você precisa regar, você precisa cuidar. Se o passarinho vai lá e arranca o pezinho de café, eu vou contar uma história agora, Josué. Se o passarinho vai lá, arranca o pezinho do café que você plantou, joga fora, ele quase morre. Então você planta de novo, cuida, põe uma tela em cima, porque errar é humano, persistir no erro é mais humano ainda. Você põe uma tela em cima para o passarinho não arrancar o pezinho de café de novo, né? Dá graças a Deus que daí você começa a ver as folhinhas nascendo, deu certo. Cuida! Como que a gente cuida? Comunhão. Caminhar junto, discipulado. Meus irmãos, nesse trecho da carta, Paulo dá um exemplo de como colocar em prática o carregar os fardos uns dos outros. É a mutualidade cristã. E ele começa falando a respeito de como sustentar aqueles que dedicam exclusivamente o seu tempo para o ensino, instrução e pastoreio da igreja. Depois ele continua falando a respeito de semear e que a gente colhe o que a gente planta. Ele fala que a gente precisa ter paciência, porque vai chegar o tempo certo de colher. E no texto diz que a colheita é espiritual. Durante a nossa vida, nós sempre teremos pessoas que nos instruem. Eu falei agora há pouco que o pastor precisa fazer pós-graduação, mais de uma em outra área, e mais uma, aí um mestrado, quem sabe um doutorado. Vai que rola um pós-doutorado na Holanda, né? Nunca se sabe. Eu já dependia dos meus instrutores no seminário. Eu continuo dependendo dos meus instrutores na pós-graduação. Vou continuar dependendo no mestrado, que se Deus quiser eu vou fazer. Vou continuar dependendo, vai que eu consigo fazer um doutorado. E eu preciso compartilhar com eles todas as coisas boas da minha vida. Percebe, meus irmãos? Não é a igreja sustentando não é a igreja sustentando um pastor. É a igreja sustentando aqueles que os instruem, compartilhando todos os bens, coisas boas, orando. De vez em quando eu pego meu celular, faz 3 anos que eu saí do seminário. De vez em quando eu pego meu celular e mando um WhatsApp para 2, 3 ou 4 professores meus. E eu só mando assim, ó. Meu irmão, eu estou orando pela tua vida. Isso faz uma diferença grande na vida deles. Vai por mim. Agora, essa questão de semear recursos financeiros na igreja, vocês percebem que os pastores fazem aqui, né? Também todos os domingos, o pastor entra na fila e entrega dízimo e oferta. E quando não entra na fila, esquece a carteira em casa, né? Vai, pega o QR Code ali e faz a oferta pelo Pix. Mas os pastores também sustentam essa igreja com dízimos e oferta. Não é só vocês, não são só vocês. Mas tem um ponto, meus irmãos, para a gente fechar essa meditação aqui,
que precisam o máximo da nossa atenção, porque nós falamos de semear para o espírito e semear para a carne. O ponto que precisa chamar a tua atenção, e agora nós estamos num daqueles momentos em que você não pode nem piscar, porque é importante. Por vezes, algo que nós pensamos que é uma bênção, na verdade, é uma semeadura para a própria carne. Deixa eu explicar. Imagine que você compra um sítio, a realização do sonho de uma vida. Você sabe que isso demanda tempo. Você sabe que o sítio vai dar trabalho. Eu costumo falar que eu tenho um sonho de ter um sítio, mas só se eu tiver dinheiro para pagar alguém para fazer. Porque o sítio você vai ter que estar lá cortando mato, carpindo mato, cortando as árvores, arrumando a cerca, fazendo a manutenção das paredes da casa, arrumando o telhado que está pingando. Dá trabalho. E agora, com essa bênção do Senhor, que é a realização do sonho de uma vida, você já não tem tempo para vir para a igreja. Porque todo final de semana você tem que estar lá, carpindo, arrumando. E você não tem mais comunhão. E lá de vez em quando você vem na igreja, você fica abismado, porque tem muita gente que você não conhece, porque elas começaram a frequentar a igreja no tempo que você estava ausente. Isso te causa admiração. Caramba, nunca vi esse aqui na igreja. Claro, não é ele, é você que não está mais. Para cobrir as despesas que o sítio vai te dar, e não se engane, vai dar, você já não oferta mais. E pior, agora você é irregular na entrega dos dízimos. Porque você só entrega o dízimo quando você consegue pagar todas as contas do sítio, da casa, e sobra para o dízimo. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, é a seguinte, minha irmã. A realização do sonho está sendo semeadura para onde? Para o espírito? Se o seu trabalho afasta você da comunhão da igreja e te impede de servir na igreja, você está semeando para a carne. Se os teus estudos impedem você de servir na igreja e estar presente na comunhão da igreja, esses estudos são a semeadura para a carne. Se a tua agenda afasta você da igreja e te impede de atender as necessidades que nós temos aqui na igreja, você está semeando para a carne. E você vai colher para a carne. Como o texto diz, corrupção. Não permita que coisas boas que Deus coloca na tua vida, você use de uma forma tão errada que acaba sendo uma semeadura para a carne, ao invés de semear para o espírito. Não permita, tenha sabedoria, não deixe que as bênçãos do Senhor se transformem em semeadura para a carne, te afastando da comunhão da igreja, te afastando dos irmãos. Jesus morreu pela igreja, eu falei esses dias aqui. Jesus morreu pela igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O sacrifício de Jesus, nós vimos na série, numa das pregações em Gálatas, que não foi só para perdoar os nossos pecados, foi muito além, foi para nos dar redenção, foi para nos tornar pessoas que Deus olha assim, é como se nós nunca tivéssemos nem pensado em pecar. Isso é ser justificado. E mais, nós somos adotados, porque agora podemos chamar Deus de Abba, Pai. Não podemos permitir que bênçãos que o Abba nos dá sejam, por falta de sabedoria nossa, transformadas em semeadura para a carne. Use os seus recursos para semear para o espírito. E olha que interessante. Quando semeamos recursos financeiros para o espírito, nunca semeamos para nós. Sempre semeamos na vida de outro. E o texto diz que as bênçãos que virão serão espirituais, nem sempre materiais. Nem sempre a gente vai ter um upgrade salarial.
Às vezes tem, mas isso é pura bondade de Deus. Pura bondade de Deus. Semear financeiramente na igreja, pensando que é espiritual, mas ao invés de ter os olhos no reino de Deus, ter os olhos no meu salário que vai aumentar, porque afinal de contas, percebe que isso é teologia da prosperidade, é uma moeda de troca? Aí é semear para a própria carne. Vamos semear para o Espírito. Vamos aprender, vamos pedir sabedoria para Deus, para que nós possamos semear para o Espírito, não só através das disciplinas espirituais, oração, jejum, meditação na palavra, estar constantemente exposto à pregação do Evangelho, comunhão na igreja. Além disso, com os nossos recursos financeiros também, ajudar. E principalmente os da família da fé. Veja, somos família. Afinal de contas, eu sou filho de Deus em Cristo. Você também. Somos da mesma família. Que Deus nos dê sabedoria para a gente semear para o Espírito em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Como eu disse no início, quando a gente coloca... A perspectiva do Evangelho é que quando a gente coloca a mão no nosso bolso e entrega o nosso dinheiro, com a motivação correta, com os nossos olhos no reino, a gente não está perdendo, a gente está ganhando. Todos nós podemos ganhar bênçãos espirituais, administrando bem, semeando bem em todas as áreas da nossa vida, buscando semear para o Espírito. Vamos orar? Senhor, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Deus bendito, porque ela nos dá a possibilidade de tratar de recursos materiais de uma forma tão tranquila, sem usura, sem ganância. Pelo contrário, assim ela nos ensina a derrubar o ídolo da ganância que por vezes se levanta no nosso coração. Que a gente possa tratar a semeadura com sabedoria e em todas as áreas da nossa vida semear para o Espírito. Abre os nossos olhos para a gente perceber em quais áreas da nossa vida a gente está semeando para a carne. E assim a gente possa se arrepender e passar a semear para o Espírito. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui. Me abençoa também com essa sabedoria, para que a gente possa colher bênçãos espirituais e daí olhar e pensar assim: glória ao Senhor que me deu sabedoria e eu semeei para o Espírito, porque agora eu estou colhendo coisas espirituais. Então assim nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Que essa mensagem fique gravada na nossa mente, desça ao nosso coração e transforme a nossa vida. Amém. Amém. Meus irmãos, a gente está encerrando. Eu vou, como sempre, convidar vocês que podem a se colocar de pé para a gente encerrar com a oração do Pai Nosso. Em seguida,